A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Joel, sei quem está vendo aí gravado, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jejum. Para que serve o jejum? Jejum muda o meu coração, muda o coração de Deus, isso move o coração de Deus. Deus me ouve mais quando eu jejuo ou não? Por qual motivo eu devo jejuar? Com qual frequência eu devo jejuar? Bom, eu vou colocar uma cena do seriado The Chosen, né? Todos os créditos aí ao seriado, a produção do seriado. E essa cena, ela reflete uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Então, se você quiser acompanhar aí o seriado, essa pequena parte do seriado que eu vou colocar agora, você abre aí Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17. Antes de mais nada, vamos, caso você possa, curve sua cabeça e vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, Senhor, que o Senhor possa nos encher com teu Espírito Santo e teu Espírito Santo falar grandiosamente a respeito desse assunto, falar mais uma vez conosco nesse devocional matinal. Paizinho eterno, que tudo seja para a honra e a glória do teu santo nome, que nós venhamos diminuir o Senhor, crescer em nós. Paizinho, que o Senhor possa nos encher com o teu amor, com a tua sabedoria, e que esse transbordo no nosso cálice possa servir para encher o cálice do nosso próximo que esteja precisando, que está precisando. Capacita-nos, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo para levarmos a Tua palavra para aquelas pessoas que necessitam. Traz o pão nosso de cada dia, Pai, aquilo que nós necessitamos. Que seja feita a Tua vontade, Santo Deus, nas nossas vidas, aqui na terra, assim como é feito nos céus. Que o Senhor possa crescer mais e mais e que nós, a cada dia mais, possamos diminuir. Que a graça, a misericórdia e o Teu amor esteja em nós a cada dia. É o que nós oramos e te agradecemos, Paizinho, em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina, para sempre. Amém. King of my fast. Thank you, Eden. Of course. Fasted while you were away? No, just overnight. 8 hours. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. Eden, these pickled cucumbers are magnificent. You know, Rabbi, I've been meaning to ask you about fasting. Thing I'm very happy not to be doing right now. John required us to fast at regular intervals. He said the sacrifice of fasting is integral to any serious commitment to God. And yet, you've never once asked any of us to fast. Oh, there was the time on Shabbat where we ate the head of grain, but we were just hungry. That wasn't intentional fasting. What are you getting at? Well, the Pharisees fast all the time. Make a big scene out of it. Disfiguring their faces. If it's such a big deal to them, and they find out we don't do it, I don't know, don't you think they could possibly weaponize that against us? Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days are coming. The bridegroom will be taken away from them. Then they will fast. Taken away? Hold that thought. When you fasted before, what did you pray for? Your arrival. Right, so what would be the point now? Exactly. Eden,
Do you have any wine fermenting right at the moment? Yes, in the back room. Little James, can you please take down that empty wineskin? Sure. Ooh, I feel a lesson coming. Eden, when you last checked on the wine, what was it doing? What it always does at this stage. Sort of bubbling, popping out little plumes of air now and then. James, how does that wineskin feel? Stiff. Not very flexible. So if Eden were to put her new wine into that container, what would happen? I don't know. The old leather can't stretch anymore. The new wine would keep expanding and it would explode. And so new wine must be put into fresh wineskins. I'll be the first one to admit that I don't get it. The ways of the kingdom I am bringing into this world will not fit into old containers or frameworks. Being revolutionary is fun. Vamos ler. Vamos ler. Mateus 9, versículos 14 ao 17. Quem já tiver com a Bíblia aberta nessa passagem, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos por partes, para a gente entender. Versículo 14 diz assim: Então os discípulos de João vieram e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Embora a maioria dos judeus entendesse que o Antigo Testamento ordenava o jejum apenas no dia da expiação, os fariseus eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Eles faziam esse jejum 2 vezes semanalmente. João Batista, ele sempre orientava os seus discípulos a jejuarem. Só que assim, nós não temos relatos de qual que era a periodicidade, ou seja, quantas vezes os discípulos de João Batista, eles jejuavam. Aqui no versículo 15, Jesus responde: Como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus, ele chama a si mesmo de noivo. Logo, quem o segue é a noiva. Eu sou a noiva de Cristo, você é a noiva de Cristo. Com a presença de Jesus, se aplica mais uma celebração de casamento. Então, se Jesus é o meu noivo e eu sou a noiva dele, a gente vive uma celebração de casamento, ao invés de uma autonegação.
Por isso que os discípulos ali, eles não jejuavam. Jesus, ele não cobrava o jejum dos discípulos. Após a morte de Cristo e da sua ressurreição, os discípulos, eles vão chorar e então jejuar. Após a morte de Cristo e a sua ressurreição. Em Isaías 62, versículo 5, se você, quem puder abrir aí Isaías 62, versículo 5, Deus, ele é retratado como um noivo. Nessa passagem aqui que nós lemos no Evangelho de Mateus, é possível que Jesus ele esteja ligando os pontos. O que o profeta fala, que está escrito no livro do profeta Isaías, com o que Jesus agora menciona a respeito sobre noivo. Então, Jesus ele exalta a si mesmo essa semelhança. Alguém encontrou Isaías 62, versículo 5? Vou colocar aqui. Amém. Quem encontrou, pode ler. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Tá vendo? Amém. Amém. Então, eu coloquei aqui na tela para você acompanhar também. Então, aqui Deus ele é comparado e Jesus ele faz essa mesma comparação aqui. Tá bom? Então, possivelmente, Jesus ele quis trazer essa alusão, essa comparação, falando que eu sou noivo, e vocês são a minha noiva. Então, enquanto eu estou aqui, a gente vai celebrar o casamento. Por isso não há necessidade de vocês jejuarem. Estou aqui. No versículo 16, aqui, no versículo 16 e no 17, aqui no versículo 16, não dá para botar os dois juntos. Bom, no versículo 16 e no versículo 17, Jesus ele menciona muitos tipos de tecidos, né? Ele faz duas comparações aqui, a questão do tipo dos tecidos e com as vasilhas, quando se põe o vinho, né? As vasilhas de couro, que se põe os vinhos. Então, pano novo, roupa velha, forçará a roupa velha, as vasilhas de couro, né? A minha mãe está aí acompanhando, né, o devocional está aí com o áudio desligado, ela gosta muito de costurar. Uma vez ela estava falando que calça jeans velha, às vezes o fundo da calça jeans ele fica muito rasgado, e aí você vai costurar, mesmo que coloque ali um pano novo e vá costurar, ele se rasga, né? E normalmente ele se desprende depois com o tempo, onde está costurado, se força e se rasga, então ninguém faz isso. Então Jesus ele traz essa mesma comparação, tanto com o tecido quanto com as vasilhas com vinho. Então, assim, muitos tipos de tecidos, eles encolhem na primeira lavagem. Por isso que ninguém deseja usar uma roupa velha para remendar um pano que é novo. O vinho, ele não fermentado, ele se expande durante o processo de fermentação, ele vai se expandindo, o fermento ele vai aumentando. É um fermento. O fermento que você põe em bolo, que você põe em pão, ele vai aumentar. O vinho, ele expande. Uma vasilha velha, ela já está dura, já está enrijecida. Se você coloca um vinho novo ali, vai derramar. Vai rasgar, a vasilha vai derramar. Tampa ali a vasilha de couro, ele fica tampadinho ali e tal, vai derramar. Então foi essa a comparação que Jesus aqui fala. O vinho não fermentado, ele se expande durante esse processo, de modo que ninguém coloca vinho novo em vasilha velha. Quando Jesus menciona que ambos se conservam, né,
fala que quando ambos se conservam, ele está mostrando aqui que se refere ao vinho novo em vasilhas de couro novas. Colocar o vinho novo dentro do couro novo, dentro da vasilha de couro novo. Os dois vão se expandir. A mensagem de Jesus, quando comparada aos caminhos antigos do judaísmo, que Jesus está ensinando, com tudo aquilo que está escrito, com o que estava escrito antes dele, requer uma nova atitude e comportamento, e menos jejum. É o que Jesus quer falar. Olha, o que eu estou ensinando, ele requer que vocês mudem o comportamento de vocês. Só que após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, os cristãos, eles jejuam ocasionalmente, mas não com a mesma regularidade dos líderes judaicos. Então, vamos fazer uma leitura de mais uma passagem para a gente entender um pouco mais sobre isso. Está em Atos, capítulo 13. Quem puder abrir aí a Bíblia. Atos 13, versículo 2 e 3. Quem encontrou pode... Amém. Amém. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Os apóstolos, eles jejuavam também. Então, assim, o jejum, ele serve para te deixar mais sensível, para você ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que o Espírito Santo vai te falar. Serve para te dar mais intimidade. O jejum, ele não vai mudar o coração de Deus, porque o jejum ele serve para mudar a nós, mudar a mim, mudar você. Deus, ele não é mudado por vontade humana. Deus é Deus. Eu vou jejuar aqui para que Deus me dê uma casa nova. Eu vou jejuar para que Deus me dê sabedoria. Eu vou jejuar para que Deus me dê... O seu jejum está sendo em vão, viu? Você faz jejum assim. Eu vou jejuar para me mudar, eu mudar. Eu vou jejuar para que eu adquira mais intimidade com o Senhor, ouvindo mais profundamente a sua palavra. Aí o seu jejum está sendo bom. Deus, ele me ouve mais se eu jejuar. Deus, ele ouve um coração arrependido, uma pessoa arrependida. Não adianta você jejuar se você não estiver arrependido dos seus pecados. Não adianta você jejuar se você não mudou suas atitudes. Porque trata-se de mudança de atitude. Foi o que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus. Trata-se de mudança de uma atitude. Mudança de atitude. Sabe, aquele que mentia não mente mais. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que era ladrão não assassino. Cobrador de imposto, zelote. Era, não é mais.
Trata-se de mudança. Você muda. E você jejua para você mudar ainda mais, para você se santificar. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Para que você possa estar em comunhão, em unidade, assim como Cristo fala em João 17, em unidade com Ele. E por quanto tempo, com qual frequência eu devo jejuar? Ó, eu não vou te dar uma orientação de qual frequência você deve jejuar. Eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim, eu vou falar o que eu faço. Quando eu faço jejum, eu passo o dia todo sem comer. É o dia inteiro. Só vou comer à noite. Eu tomo água, mas eu não como nada de comer sólido. E na hora de entregar o jejum, eu faço uma pequena oração, entregando o jejum a Deus. Antes de iniciar, eu também faço um jejum, faço uma oração, falando para o Senhor que eu vou fazer um jejum para que eu possa ter mais intimidade, para que eu possa ouvir a voz do Espírito Santo, para que me dê a orientação necessária para a minha vida. Se é uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano, todo dia, isso é um momento de intimidade que você tem com Deus. É você e Ele, mais ninguém. Mateus 6:6. É você e Ele no seu quarto, trancado. É você. Não faça jejum igual aos fariseus que jejuavam e se faziam lá de, meu Deus, eu estou aqui com muita fome. Não, não faça isso, não faça igual aos fariseus que demonstravam que estava jejuando, o irmão estou jejuando. Não, antes que ninguém saiba que você está jejuando. E que as pessoas olhem para você e digam assim, nossa, como você está feliz e você morrendo de fome porque você está jejuando. Mas as pessoas percebem a felicidade do seu rosto. Que a gente possa fazer isso. Jejuar e não falar para ninguém que está jejuando. Você não precisa falar para ninguém que está jejuando. Quem precisa saber que você está jejuando é o Senhor, o Espírito Santo, Deus. É Deus que precisa saber. Sua mãe não precisa saber, seu pai não precisa saber que você está jejuando. Estou procurando aqui. Não estou encontrando, mas depois eu posto no grupo. Então, que a gente possa entregar a Deus o jejum com súplicas de orações, para que nós possamos estar mais sensíveis à palavra de Deus, à sua voz, estarmos mais sensíveis à vontade de Deus para as nossas vidas, para ouvirmos o que diz o Espírito Santo a nós, para nos dar a orientação correta para as nossas vidas. Quer comamos, quer bebamos, que façamos tudo para a glória do nosso Senhor Jesus. Quero que você curva sua cabeça comigo agora e faça uma oração. Em seguida, eu vou abrir aqui o bate-papo para a gente trocar ideia. Se vocês quiserem tirarem dúvidas, a gente está aqui para isso, através do Espírito Santo. Tá bom?
Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento diante da tua face. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por nos revelar mais esse sim. Obrigado, Pai, por nos proporcionar essa intimidade. Cuide de nós, Pai, nesse dia. Cuide dos nossos entes amados que não te conhecem ainda. Espírito Santo, convence-os dos seus pecados. Convence-os do juízo. Traga-os para próximo de ti. Paizinho eterno. Em nome do teu Filho Jesus, nos guarda, nos protege do mundo. Enche-nos com teu conhecimento, Pai, para que possamos levar a tua palavra para um número maior de pessoas. Paizinho eterno, cuida de nós a cada dia. Cuida de nós, Pai, para que possamos levar a palavra do Evangelho para um número maior de pessoas. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. E que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Amém.